Eu recebi a seguinte pergunta no meu Instagram. Para os nossos tempos modernos, Certo. é necessário repensar a igreja? Com certeza. Eu acredito que a igreja ela tem que se contextualizar. A igreja, né? A igreja. Então, eu costumo dizer o seguinte: quando você reúne meia dúzia de pessoas embaixo de uma árvore, onde elas se encontram em nome de Jesus, cantando, louvando, orando umas pelas outras, partilhando a palavra de Deus, uma igreja já está acontecendo na sua totalidade. Tem oração, tem cânticos, tem comunhão, tem palavra. Todo o resto, de alguma maneira, é contingente. Todo o resto é convenção. Todo o resto sobra, teoricamente. Sim. Pensar isso, para mim, faz toda a diferença. Não é? Porque há muita discussão hoje o que é ou que não é igreja, o que pode ou que não pode. Então, quando a gente parte desse princípio, o que é igreja, a gente consegue avaliar muito do que pode, não pode, do que é certo ou errado, ou é indiferente, ou é cultural, ou é contextual. Não sei se você pensa igual. Sim. Eu parto assim de um princípio. Para mim, a igreja ela é neotestamentária. A gente é batista. Então assim, a gente não busca, por exemplo, no Antigo Testamento, como ser igreja. Essa é uma das prerrogativas dos batistas. Nós somos da nova aliança, né? Então, ainda que muitos batistas nem saibam o que é isso, né? Porque assim, o Antigo Testamento ele fala muito de liturgia, mas ele fala de que liturgia? Uma liturgia para o povo de Israel. Sim, para o templo, para o sacerdote. Exato. Para os sacrifícios, para as ofertas. Isso. Agora, a igreja, nós acreditamos que a igreja nasce no Pentecostes, né? Na descida do Espírito Santo em Atos 2. Sim. Né? Nós não cremos na igreja no Antigo Testamento, por exemplo. Né? E por isso nós somos uma igreja neotestamentária. Então, assim, as instruções, as normativas para nós como igreja estão no Novo Testamento. Sim. E elas são muito... vou achar uma palavra aqui, assim, elas são amplas, no sentido, assim, de não serem muito específicas. Por exemplo, no Novo Testamento não fala que tipo de música a gente pode cantar. Eu costumo dizer que se nós tivéssemos pelo menos uma partitura preservada, assim, se existisse, né, de lá para cá uma partitura, nos ajudaria, né? O que o Novo Testamento fala é para a gente se reunir como igreja e partir o pão e beber do cálice. Mas não fala assim, tempo de culto, horário, dia. A gente percebe que os cultos eram realizados no primeiro dia da semana, mas não está como norma. Então, assim, e culturalmente, hoje ainda, ele é um dia mais, assim, propício para nós, o domingo. Mas tem pouca coisa, assim, muito específica no Novo Testamento sobre como a gente viver como igreja. Tem princípios gerais. Sim. Essa é a palavra. Sim. É muito importante, e eu quero pegar depois um ponto que eu sempre toco nele também quando posso. Um deles, mas pegando o gancho no que você falou, a igreja neotestamentária, a igreja apostólica, a igreja pentecostal, no sentido que ela nasce no Pentecostes, Sim. Ela é uma igreja que ela não é institucionalizada, como nós pensamos hoje. A institucionalizada, ela começa mais ou menos no século IV com Constantino. Aí a coisa começa a tomar outra forma, outras diretrizes. Ou seja, 4 séculos depois. 4 séculos depois, quase isso. 400 anos depois. Agora, a igreja que nasce no Pentecostes, é a igreja que está no final de Atos 2, todos os dias se reuniam nos templos e nas casas, partindo o pão, havia tudo em comum entre eles, não é? Eles partiam o pão, oravam, se dedicavam na disciplina dos apóstolos, né? na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão. É uma igreja muito orgânica e muito simples. Tinha uma questão social ali, né, de ajudar quem não tinha, quem tinha mais ajudava quem não tinha nada. Exato. Até porque aí entra um outro ponto que é importante. A quem eu já ouvi muita gente fazendo críticas à igreja é o seguinte: olha, eu acredito na igreja verdadeira quando as pessoas começarem a vender tudo
e darem aos pobres, porque e dividirem, porque a Bíblia está dizendo que a igreja dividia e dava, não é? Atos 2. Atos 2, eles vendiam as suas posses e dividiam tudo entre eles. Aí entra um ponto que eu falei que eu queria entrar depois, que eu acho extremamente importante e para mim é um dos grandes problemas dos crentes modernos ao olharem e lerem a Bíblia. Eu acho que eu sei o que você vai falar. Não sabem diferenciar descrição de prescrição. Exato. De norma e narrativa, por exemplo. Exato. O que é narrativa e o que é normativo. O que é descrição, né? E o que é prescrição. Por exemplo, o dia da semana. Paulo vai dizer, nós nos reunimos no primeiro dia da semana, né? É o dia que o nosso Senhor ressuscitou. Nós fazemos isso. Mas não tem uma ordem. Não tem uma ordem. Não. Atos 2 está descrevendo o que uma igreja fazia. Eles estavam fazendo. Eles estavam se reunindo todos os dias. O texto está dizendo, eles se reuniam, de casa eles em casa. partiam os pães, eles tinham tudo em comum, eles vendiam e dividiam. Mas não há nenhuma sequer prescrição, nenhuma normativa para que a igreja genuína, a igreja verdadeira, a igreja faça isso. Então, essa distinção de descrição e prescrição, mas muda absurdamente a forma que nós lemos a Bíblia. Exato. Não é? E então, qual que é o problema, eu acho? Como pastor e teólogo e intérprete. A gente tenta, né, ser intérprete das Escrituras. Sim. Nós temos um problema sério na igreja brasileira, falar da nossa realidade. Primeiro, assim, começa com o brasileiro, não é nem a igreja. O brasileiro não lê. Lê muito pouco. Então, assim, a gente tem pouca leitura. A educação brasileira, a gente sabe da defasagem que existe hoje na educação brasileira. E o evangélico brasileiro, ele praticamente quase não lê a Bíblia. Ele não lê nada e lê muito pouco a Bíblia. Então, assim, ele não tem noção de interpretação. Então, ele pega um salmo e trata como normativa, igual uma carta de Paulo, por exemplo. Sim, é igual alguns movimentos, né, de criação de filhos e educação de filhos, né? Vão pegar um provérbio, olha, a astutícia está ligada à criança, mas a vara da disciplina a afugentará, por exemplo, né? Ou uns que consideram como promessa, por exemplo, isso aí eles consideram como normativa. Aí pega um texto como instrui a criança no caminho que deve andar para que quando crescer não se desvie e tal. E entende isso como promessa. Olha, Deus está prometendo. Mas quantos filhos de crentes são desviados que aprenderam o caminho? Filhos de pastores. Filhos de pastores. De pastores conhecidos. Muitos. Então, não é uma promessa. Assim como a vara da disciplina não é uma norma. E N outras coisas. Salmos, né? Olha, como as flechas na guerreira, na aljava do guerreiro, se são os filhos. Olha, então nós temos que ter muitos filhos e tal. É uma leitura totalmente descontextualizada. Exato. Né? E a teologia da pinça, que eu sempre falo. Porque é legal pegar esse salmo aí, mas aí tem os salmos imprecatórios. Aí ninguém quer. Aliás, alguns querem. A quem queira. A quem queira. A quem queira. Mas quando a gente volta, então, para o nosso conversa inicial, né, do Novo Testamento, muita gente vai dizer assim, igreja verdadeira tem isso, igreja verdadeira tem aquilo, igreja verdadeira não pode ter isso, não pode ter o outro. Rapaz, tem gente dizendo até como que tem que ser a arquitetura da igreja. Por exemplo, ela não pode ter parede preta. Exato. E da onde tiraram isso? É muito assim, gosto pessoal. Sim. Eu não gosto da parede preta, então Deus também não gosta. Exato. Rapaz, que loucura! Onde está escrito isso? E não, já acharam até alguns significados para a cor preta no sentido assim de maligno, rapaz. E quem inventou a cor preta foi Deus, né? Já começa por aí. Então, eu lembro de uma vez que estava lecionando numa escola, na teologia, e já tem alguns anos já isso aí, e uma irmã, né, falou assim, olha, paredes pretas para mim são do diabo. E aí no dia eu pensei, e perguntei para ela, né, como funciona a paleta de cor divina? Tá, a cor branca é de Deus, a preta é do diabo, e a cinza fica para quem? A grafite.
A marrom, então, que é meio, né? Nossa, Deus. Então, como se houvesse uma paleta de cores que identifica cores divinas, cores, né, malignas, cores boas. E não é isso, não é? Então, quando alguém define uma igreja, por exemplo, pela cor das suas paredes, já começamos um problema aí. Ah, então você está dizendo que paredes pretas são boas. Não estou dizendo nada. Estou dizendo que não existe essa tabela de cores divina, que a cor vai ter uma influência espiritual sobre aquilo que acontece ali dentro. Quando eu comecei a pastorear, um cara chegou para mim e falou assim, né? Igreja para mim tem que ter banco de madeira, senão não é igreja. E assim, a igreja que eu pastorei até hoje não tem banco de madeira e não vai ter, provavelmente. Né? A gente tem cadeiras de plástico, né? E ele falou assim, já num tom meio de provocação mesmo, né? Eu levei na boa. Mas assim, olha a mentalidade das pessoas. Então, além de não saber interpretar, né, o que é uma norma, uma prescrição, de uma narrativa, de uma, né? Eu acho que falta também um pouco de conceito filosófico, né? Como o que você fez agora. Então assim, as pessoas não pensam de forma filosófica. Então tá, se a cor preta é do diabo, então e a cinza? Isso aí é uma ideia assim, né? Um pensamento filosófico, porque qual que é a paleta então de cores? E quando você olha para a natureza, a joaninha é preta e vermelha, né? Exato. A zebra é preta e branca. Então assim, e aí? Para Como quem é que fica? Né? Ela é um pouco de Deus, um pouco do diabo. Será essa? E o corcel negro, aquele cavalo, coisa mais linda. É como, aí sendo um pouco polêmico, alguém vai dizer assim, ó, o funk é do diabo. Então, esse é outro problema. O corinho é de Deus. Corinho, funk, explica aí o que é o corinho, porque talvez os corinho, mais novos não sabem. Aquelas vai achar que é coro. Aquelas músicas, normalmente os inários, né, contém as músicas mais antigas, mais tradicionais. E é interessante o seguinte, olha, então eu só quero me prevenir aqui de alguém que possa dizer assim, o pastor lá está dizendo que o funk é de Deus. O funk, visto como um ritmo, ele não tem... Ele é neutro. Ele é neutro, ele não pertence a Deus ou ao diabo. Você escolhe o que você faz com ele. Sim. Não é? Não estou dizendo a música de funk proibidão, a música de funk que fala besteiras. Aí nós estamos entrando em outra área. A palavra torpe, as besteiras, os palavreados, sim, isso com certeza não é algo que Deus se agrada com essas coisas. Não provém de Deus. Mas isso aí pode estar inserido em qualquer ritmo, em qualquer cor, em qualquer tom. Exato. Tudo aquilo que não provém de Deus pode estar incluído em qualquer lugar. Tem muita música cantada em altares de igrejas, em púlpitos de igreja, como corinhos, como pandeirinhos. Com partitura, que tem uma letra antibíblica. Sim. Antibíblica, né? Então, tem N músicas assim. Então, quando a pessoa fala assim, olha, esse ritmo pertence ao diabo e esse pertence a Deus, nós temos que... né? Porque agora eu quero entrar num ponto. Nós, como cristãos, temos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática, não é? Como bons batistas ainda. A Bíblia é nosso manual. Para eu dizer que este ritmo é ou não de Deus, eu preciso encontrar respaldo bíblico. Para eu dizer que essa cor é ou não de Deus, tem que encontrar respaldo bíblico. Para eu dizer que esse tipo de iluminação é ou não de Deus, para eu dizer que Deus quer ou não quer, eu tenho que encontrar respaldo bíblico. Ah, mas então você está querendo aprovar tudo? Não. Para nós elevarmos qualquer coisa, categorias espirituais, nós temos que ter referência espiritual. Sim. Bíblica. Não encontrei isso na biblioteca do app Apple. Ó, aí querendo, ó o espírito aqui, ó. Agora, se não, aí a gente entra no ponto que a gente queria. É cultural. É temporal. Não é? Sim. E por isso que eu falo, a igreja ela tem que ser neotestamentária. E assim, o que a gente encontra no Novo Testamento de norma para a igreja? São normas gerais. Quando vocês se encontrarem, tenham cânticos, tenham salmos. Não deixem de se reunir, né? Orem um pelos outros, levem as cargas uns dos outros, sirvam uns aos outros. Então assim, é muito geral, não tem essas questões específicas que a gente fica discutindo às vezes na internet,
sobre ritmo de música, cor de parede, isso aí não tem no Novo Testamento. E eu entendo que Deus, na sua sabedoria, já fez isso porque ele pensou numa igreja multirracial. Porque se você pega uma igreja na África, numa tribo africana, alguns irmãos mais tradicionais se escandalizariam. Porque os irmãos africanos dançam na hora do louvor de levantar poeira. Levantar poeira, porque assim, a igreja não tem chão de terra. Então assim, não, Deus não gosta desse tipo de liturgia não. Mas de onde tiraram isso? É legal isso aí, que eu tenho sempre uma imagem em mente, que Apocalipse fala assim, ó, e viu gente de toda língua, tribo, nação. Eu fico imaginando, o que leva alguém a olhar para uma cena e falar, tem gente de várias tribos, várias nações, de várias línguas. O que leva alguém a fazer ter essa percepção sobre uma cena? É porque eles são muito diferentes um do outro. São. Não existe uma uniformidade ali. Aí eu fico pensando, a minha existe mente... unidade. Isso. Sabe quando tem os desfiles, por exemplo, das Olimpíadas? Eu pensei nisso, a Copa do Mundo também. Vem as comissões, comissão da África, comissão do Japão, comissão não sei de onde. Cada um com a sua bandeira e cada um com o seu ritmo, com a sua cultura. Eles fazem questão de deixar a cultura deles expressa ali. Então, para João, né, o visionário ali do Apocalipse, olhar e falar assim, tem gente de várias nações, povos, línguas diferentes. Ele viu, na minha opinião, algo parecido com aquele desfile das Olimpíadas. Eu acho que o que mais se aproxima hoje. Então Deus preserva a cultura. Preserva, Ele ama. Não é só que Ele preserva, Ele ama. O nosso Deus, pelo menos assim, o Deus que eu creio e que eu sirvo é um Deus que ama a diversidade. Sim. Né? Ele ama essa questão da diversidade. É só olhar para a criação, para a natureza. Né? Senão Ele teria feito tudo cinza, os alimentos só com um sabor. Né? Ele poderia ter feito tudo monocromático, né? Preto e branco, tudo cinza, tudo um único sabor, etc. Né? Mas ele por capricho, digamos assim, entre aspas, né? Preferiu criou o tucano. E a todo Joaninha. colorido, e a Joaninha, e etc. Né? Então, quando a gente traz para a igreja, aí tentando responder a pergunta, para esse nosso mini EP não ficar muito longo também, a igreja, ela precisa ser repensada para esse tempo? Com certeza. Eu digo que sim também. Aí nós temos que frisar algo importante. Há princípios que são imutáveis. Isso. Inegociáveis e imutáveis. Inegociáveis, imutáveis, não tem que ser atualizados, não tem que ser... Não, são princípios eternos. Sim. Esses princípios eternos, eles estão expressamente, melhor dizendo, registrados na Bíblia. Isso. Nos Evangelhos e Novo Testamento. E precisam ser lidos corretamente. Isso. Esse é o ponto para mim. O que é para nós princípios eternos? Bíblicos, neotestamentários, lidos corretamente. Sim. Por que lidos corretamente? Porque eu volto, por exemplo, aquele ponto de então temos que vender tudo para ter tudo em comum. Ou as mulheres usar o véu. Ou as mulheres usarem véu. Ou as não puderem usar tranças. Ou ouro. Ou vestidos chiques, por exemplo. Porque é neotestamentário. É neotestamentário. Então, se eu tenho que saber ler, é uma carta escrita para quem, para quando, por qual motivo? É prescrição ou é só uma descrição? E também está relacionado a uma luta que era enfrentada naquele momento, ou é um princípio eterno? Por exemplo, todas as igrejas. Para a gente, por exemplo, para quem nos ouve, explica melhor esse princípio eterno. Por exemplo, Sermão do Monte. Sermão do Monte é do começo ao fim princípio eterno. Princípio eterno. A gente não tem nada cultural ali. Não. Né? Todo princípio eterno. Ele é atemporal. Ele é atemporal. As palavras de Jesus basicamente são isso. Dificilmente você vai pegar algum momento de Jesus. Há momentos que são narrativas. Olha, ele curou a mulher do fluxo de sangue. Tá, isso não é uma descrição. Curou um cego usando barro. A gente não vai fazer isso com todo cego que entrar na igreja. Exato. Aí é a descrição, é uma narrativa né, de um acontecimento. Agora, o ensino de Jesus, ele é princípio eterno. Isso. Pensando em igreja, então, vamos dar uns exemplos práticos aí. Uma das coisas que me ajudou bastante a pastorear, Júnior,
foi que, assim, antes de eu me tornar pastor, eu fui pro seminário e eu fiz um curso de regime internato de missões transculturais e urbanas. E qual que é a ideia de um missionário? Quando ele vai para uma tribo, ele tem que entender aquela cultura para ele conseguir falar na linguagem daquela tribo, para ele coçar no lugar certo, né? Então, assim, eu acho que a igreja, ela perdeu a mentalidade missionária. Então, assim, que bairro que eu tô? Exato. Qual que é o público à minha volta? Com quem eu tô falando? Quem tá me ouvindo? Então, assim, eu tenho que aprender a linguagem das pessoas e eu vou falar o evangelho, que é inegociável, imutável, mas numa linguagem que o meu público consiga entender. Assim como o missionário faz quando ele vai numa tribo indígena. Né? Então, assim, e isso envolve estética. O missionário não vai construir uma capela nos moldes igual da IPI lá, como que é aquela arquitetura? Gótica. Lá no meio da Amazônia eu vou construir uma capela gótica, de arquitetura gótica. Não, tem que ser de sapé. Né? Não vai ter uma banda, por exemplo. Qual que é o instrumento que o índio usa lá? É um negócio bater lá, um tamborim. É aquilo ali. Então, eu entendo isso. Exato. Porque é um ponto que eu sempre toco também. Quando um missionário sai do Brasil, por exemplo, e diz assim, olha, eu vou começar um trabalho, um projeto, vou ser missionários na Índia, por exemplo. Esses dias nós recebemos um casal de missionários da Índia, abençoados. Um abraço, Hugo e Alessandra. Você sai do Brasil para ir para lá, você não pode pensar assim, bom, o que eu vou fazer lá? Não sei. Chega lá, a gente vê. E a língua? Bom, a língua também, chega lá, eu me viro. Não. Imagine você indo para lá tentando comercializar produtos derivados do boi, da vaca, para a Índia, sem saber de nada. Não tem condição, né? Então eu preciso estudar a língua, a cultura, os deuses, os pontos de contato da cultura. Só que a gente não faz isso aqui às vezes. Na igreja local. Eu posso ir, nós conhecemos casos, né? Nós vamos começar um trabalho num bairro muito carente da cidade, numa periferia. Sim. E aí lá vamos fazer um estudo erudito. Não cabe bem. Não é? Por quê? Porque aquela realidade ali, ela demanda outras coisas. Não é reduzindo, ninguém tem diferença de dignidade, qualidade, né? Mas você tem que entender o contexto. Às vezes você vai pregar, começar um projeto, uma igreja, plantar algo na sua cidade, no seu bairro, mas você não compreende a língua falada. O público. Então, que tipo de língua essas pessoas estão falando? A gente estava conversando antes de começar a gravação aqui do Six Seven. O que é Six Seven? A gente nem sabe o que é. Farmar aura. Farmar aura para mim é um café. Você quer, né? Farmar aura, faz um café bem feito. Só que os nossos filhos sabem. E para eles, de alguma maneira, faz sentido isso. Se eu disser assim, não quero saber o que significa isso, ou as línguas que estão sendo faladas, eu corro o risco de falar para ninguém daqui a pouco. Sim. Isso é muito provável que aconteça. Eu começo a falar com ninguém. É como os hinos. Quando falam assim, dos hinos da HCC, Cantor Cristão, Hinário para o Culto Cristão, eu acho algumas músicas muito bonitas. Só que você vai cantar algo assim, se das vidas vagas procelosas são. Quem sabe o que é isso hoje? Não estou dizendo que o hino não presta, é ruim, não. Eu estou dizendo que ele foi feito dentro de um contexto para se comunicar com um público que sabia sobre essas coisas, que conhecia, que entendia. Hoje eu preciso explicar isso, eu preciso fazer quase uma exegese de uma música dessa para apresentar para o público hoje. Exato. Não tem nada de errado com a música, não. Só que ela foi feita dentro de um contexto, de uma cultura, não é? Que hoje já não comunica tanto mais. Às vezes uma tradução, né? Normalmente muitos hinos que a gente canta hoje no Brasil são americanos. Sim, da mesma maneira tem que traduzir para o nosso contexto isso aí. Né? Então, por que se a gente, quando vai fazer missões em outro país, você se preocupa em entender a cultura, a língua, os costumes, roupas, etc. E para cá, nós julgamos que já sabemos. Então, não tentamos falar a língua das pessoas. Por isso que tem alguns movimentos que chamam
O termo mais assim, o que eu acredito que seria adequado é as igrejas elas devem ser missionais, né? Eu acho que assim, isso aí deveria ser muito mais hoje, deveria ser muito mais um investimento nos seminários hoje sobre isso, do que às vezes outras coisas assim que o pastor não vai usar, cara, no dia a dia. Concordo. E eu quero deixar uma última provocação. Quando uma igreja diz assim, ó, nós não vamos ceder ao tempo, nós não vamos ceder à cultura, ela já está fazendo isso, porém atrasada. Isso. Ela já está. Por quê? Toda a igreja foi estruturada, organizada em um contexto. Sim. E às vezes ela se atualizou um pouco ao longo do caminho. Não, nós temos uma parede azul aqui, verde, amarela, roxa, sei lá. Nós temos esse púlpito de madeira assim, assado. Eu volto a dizer, não estou dizendo o que é certo ou errado. Estou dizendo que, vamos dizer que, por exemplo, nos anos 80, 90, ela se estruturou daquele jeito. Na época, era aquilo que era a cultura da igreja. Passou-se 10, 20, 30 anos e ela diz assim, não vamos nos atualizar a esse tempo. Ela está atualizada num tempo, só que num tempo de 20, 30 anos atrás. Não é? Assim como ela poderia estar há 50. A de hoje, se ela não mexer, daqui 20, 10 anos ela estará desatualizada, porque ela estará cedendo ao tempo deste tempo. Então toda igreja está atualizada há algum tempo. O problema é qual tempo. Se ela está atualizada para os anos 90, 2000, 2010, anos 70... tem igreja que é placa preta, né? Ela não tem parede preta, mas ela é placa preta. É isso. Mais alguma coisa para acrescentar sobre isso? Eu acredito que é basicamente isso mesmo. Assim, resumindo o que a gente falou aqui, né? Nós somos uma igreja neotestamentária. O Novo Testamento trata com princípios gerais. Ele não dá normas específicas de como tem que ser o culto, quanto tempo de culto, tipo de louvor, estilo musical, não tem nada, não tem ordem de Jesus nem dos apóstolos. Então, por que não tem? Para que haja uma liberdade mesmo, uma liberdade santa. A gente não está falando de bagunça. Sim, claro. Né? Mas é isso. E a igreja ela precisa ser missional, no sentido assim, ela tem que estar preparada para falar na linguagem do público que ela quer alcançar. Sim. Senão, o que vai acontecer? A gente vai ter, né, um público na nossa igreja e cada vez menor, só de pessoas, talvez assim, com mais idade. Sim. Eu estava vendo uma pesquisa, a maior evasão hoje na igreja está acontecendo dos 15 aos 35 anos. Eu vi sobre isso. Parece que os dados chegam a perto de 80%. A igreja que mais cresce, que eles chamam de igreja... Movimento. É um movimento. São os desigrejados, que vai dos 15 aos 35, essa evasão. Então, assim, em parte, será que a gente não tem culpa? Né? Será que nós deixamos de falar a língua deles? De dar as respostas das perguntas que eles estão fazendo? E dando respostas de perguntas que fizeram há 20 anos, 30 anos? Exato. Então eu acho que é isso, resumindo. Quer ouvir mais temas como esses? Quer ver mais conversas como essa? Quer sugerir algum tema para a gente bater um papo aqui? Fique à vontade, deixa aí nos comentários e até a próxima. Deus abençoe. Um abraço. Cafezinho?